Meus amigos, bem-vindos ao canal Saga de Heróis. Nesta edição, vamos dar continuidade da apresentação dos heróis da Força Expedicionária Brasileira. E dessa vez vamos falar do Frei Orlando, que era o capelão militar do 11º Regimento de Infantaria, Regimento Tiradentes de São João del Rei. Mas antes de iniciarmos a nossa história de hoje, eu volto a solicitar de vocês a sua ajuda ao canal com a sua inscrição, clicando ali naquele botãozinho que está ali do lado, ok? Depois, apertem o sininho para receberem notificações dos próximos vídeos e não se esqueçam daquele like, tá bom? Vamos então ao vídeo. Frei Orlando, capelão militar do 11º Regimento de Infantaria de São João del Rei, foi mais um dos nossos valorosos compatriotas que deixaram a vida nos campos de batalha da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Em época de guerra, o capelão militar tem a nobre missão de prestar assistência religiosa aos soldados na frente de batalha. E foi cumprindo essa missão que Frei Orlando encontrou a morte. Antônio Álvares da Silva, o Frei Orlando, era mineiro de Morada Nova de Minas, à época um pequeno povoado à margem do Rio São Francisco, onde nasceu a 13 de fevereiro de 1913. Aos 3 anos de idade, ficou órfão de pai e mãe, tendo sido criado por uma família católica da localidade. Os pais adotivos, o farmacêutico Sebastião de Almeida Pinho e sua esposa Emirena Teixeira Pinho, a dona Ninita, eram seus vizinhos e amigos dos seus pais. Nos primeiros anos de sua juventude, já revelava inclinação para a vida clerical, com apreço pela religião e compaixão pelos humildes. Em 1922, tornou-se coroinha e em 1925 ingressou no Colégio Seráfico de Divinópolis para fazer o seminário menor. Ao terminar seus estudos, seguiu para a Holanda em 1931, onde ingressou na Ordem Franciscana e cursou o 6º ano no Seminário Menor no Colégio Seráfico de Sittard. E ainda em 1931, recebeu no noviciado de Hogwarts o hábito marrom com o símbolo branco de 3 nós, que significa obediência, pobreza e castidade. Estudou em Venray 2 anos de filosofia e no convento de Alverna 1 ano de teologia, onde passou a adotar o nome religioso de Orlando. Ao retornar ao Brasil, Frei Orlando foi lecionar no Colégio Santo Antônio de São João del Rei, um estabelecimento de ensino dirigido pela Ordem dos Franciscanos Menores. Em 1939 começa a guerra na Europa. E em 1942, os nossos navios mercantes começam a ser torpedeados por submarinos do eixo. E não tardou a declaração de guerra aos países do eixo e a preparação para o envio de tropas para o combate. Em São João del Rei, Frei Orlando viu os preparativos do 11º Regimento de Infantaria para partir para a Itália, com a cidade em polvorosa, com a chegada de muitos convocados para integrar o efetivo do regimento. Quando viu o 11º Regimento de Infantaria partir, não se conformou em permanecer impassivelmente na cidade. Quando o então comandante do regimento, o coronel Delmiro Pereira de Andrade, solicitou a indicação de um religioso para capelão militar de sua tropa ao comissariado dos franciscanos de São João del Rei, Frei Orlando viu a oportunidade de concretizar uma de suas principais aspirações: ser um missionário sem fronteiras, ir a qualquer parte do mundo para propagar a religião e multiplicar os discípulos de Deus. Integrou-se então à FEB e, depois de um período alojado em barracão de madeira no Morro do Capistrano, na Vila Militar, lá celebrou a sua primeira missa como capelão do 11º Regimento de Infantaria. Pouco mais tarde, seguiu para a Itália no navio General Meigs, desembarcando em Livorno. Uma vez no acampamento, Frei Orlando deu início aos seus trabalhos assistencialistas com a população sofrida e faminta. E fez mais. Foi a Pisa
e arrebanhou freiras e irmãs de caridade famintas e sem teto. Propôs ao capitão Rafael Rodarte, comandante de sua companhia, que elas recebessem alimentação em troca de lavar a roupa dos soldados. Cada vez mais entusiasmado e atuante com suas atividades assistencialistas, Frei Orlando conseguiu do capitão Rodarte um jipe para transportar alimentos e roupas. Toda noite ele recolhia as rações que não foram consumidas e as levavam no seu jipe para saciar a fome dos necessitados. A companhia comandada pelo capitão Rodarte ocupou as elevações da cidade de Sila, em frente ao Monte Castelo. O local escolhido para instalar o comando da companhia era uma casa semidestruída habitada por uma modesta família camponesa cuja mulher estava nos últimos dias de gravidez. O capitão Rodarte disse ao Frei Orlando que recebera uma ordem espinhosa que seria evacuar a família da casa. Frei Orlando argumentou que seria desumano deixar a pobre família exposta à intempérie, principalmente estando a mulher prestes a dar à luz. A argumentação de Frei Orlando sensibilizou seu comandante e a retirada da família foi sendo adiada até que chegou o dia do parto da mulher. O capitão Rodarte procurou o Frei Orlando dizendo que seria ele a pessoa mais adequada para assistir o parto. O religioso tentou argumentar dizendo que ele não tinha essa experiência, mas recebeu aquele "é uma ordem" do capitão. E assim aconteceu o nascimento da criança, um menino que os pais decidiram colocar o nome de Orlando Rafael, como uma homenagem ao Frei Orlando e ao capitão Rafael Rodarte. Em uma ida a Roma com o capitão Rodarte, Frei Orlando surpreendeu seu comandante com uma premonição. Disse ele que seus dias estariam contados e sentia que não teria mais de uma semana de vida. Pediu ao seu comandante que fosse enterrado com o seu hábito franciscano e que enviasse os seus pertences para São João del Rei. A tomada de Monte Castelo foi a mais difícil operação da FEB durante a campanha da Itália. O Morro Maldito, como era chamado, só foi conquistado após 4 tentativas de sangrentas batalhas. Era uma região estratégica para os planos do general McClark, comandante do 5º Exército, de conquistar a cidade de Bolonha, que fica ao nordeste de Monte Castelo, antes da chegada do inverno com neve intensa. O primeiro ataque foi feito em 24 de novembro de 44. Soldados brasileiros e americanos conquistaram o monte vizinho, o Monte Belvedere, mas os alemães, num contra-ataque, reconquistaram as posições perdidas. O segundo ataque, em 29 de novembro, também não obteve êxito. A terceira tentativa de conquistar o morro se deu no dia 12 de dezembro, quando ocorreu a batalha mais violenta já enfrentada pela FEB na guerra. Já com neve e um frio intenso, os brasileiros chegaram a conquistar algumas posições, mas a artilharia alemã, com suas trincheiras quase que imbatíveis, causaram cerca de 150 baixas e 20 mortes na tropa brasileira. O terceiro ataque também não foi bem sucedido. Durante o resto de dezembro e janeiro de 45, só houve pequenos avanços por causa da neve e da temperatura abaixo de 20 graus centígrados. Antes do quarto e definitivo ataque, programado para fevereiro de 1945, Frei Orlando decidiu ir à linha de frente para dar aos soldados apoio e assistência religiosa antes da batalha final, que se vislumbrava como a mais encarniçada. Nessa missão de levar a mensagem religiosa a uma tropa no front, um dia antes dela entrar em ação na 4ª tentativa de conquistar a posição, Frei Orlando foi em um jipe, juntamente com outros brasileiros e um partigiani italiano. Durante o percurso, houve um problema com o jipe que estancou diante de uma pedra. Desceram todos para tentar retirar a pedra do caminho. E apesar dos esforços e tentativas, não estava sendo fácil remover o obstáculo. E foi então que o partigiani procurou ajudar na remoção, dando golpes na pedra com a coronha da sua carabina, fazendo com que ela disparasse acidentalmente. O tiro atingiu e matou Frei Orlando. Era o dia 20 de fevereiro
de 1945, no dia seguinte, deu-se a maior glória da FEB, que foi a conquista de Monte Castelo após mais uma sangrenta batalha. E assim chegava ao fim de sua vida a grande figura humana que foi Frei Orlando. Ele foi condecorado post-mortem com a Medalha de Sangue do Brasil e a Medalha de Campanha. E desde 1946 é o patrono do Serviço de Assistência Religiosa do Exército Brasileiro. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Saga de Heróis. Muito obrigado pela atenção. E aqueles que ainda não se inscreveram, o botãozinho está ali ainda. Se inscrevam, acionem o sininho para receber notificações e não se esqueçam daquele like, ok? E continuem prestigiando o canal através desses links, assistindo a esses vídeos que estão nesses links, que estão aparecendo ou vão aparecer aqui ao lado. E depois eu os convido a visitarem o conteúdo do canal para que vocês possam conhecer todos os vídeos já publicados aqui até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está lá embaixo na descrição do vídeo. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.